Normalmente, eu faço várias consultorias de manutenção, otimização e melhoria em computadores via acesso remoto. Hoje, eu fiz uma consultoria otimizando um notebook gamer que estava tendo problemas com queda muito grande de FPS. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês a captura da tela, eu filmando a tela, mostrando o porquê que o notebook estava dando esse problema. Eu otimizei a máquina, eu melhorei o desempenho dela, mas como é um notebook, a questão do desempenho para jogos, quanto mais potente o notebook é, mais ele sofre com alguns problemas. E é o que eu vou explicar nesse vídeo. Prestem atenção, não levem a mal, entendam o motivo de eu estar falando essas informações, provando para vocês essas informações, ok? Eu, como sempre, tenho compromisso de falar a verdade com vocês, nunca manipulei informação, nem nada do tipo, não puxo o saco de fabricante, o que é bom eu falo que é bom, o que é ruim eu falo que é ruim. Sou muito transparente com tudo. Claro, nem toda informação agrada a todo mundo, normalmente mais desagrada do que agrada, mas isso não é culpa minha, eu simplesmente estou sendo o veículo que está trazendo informações claras e transparentes para vocês. Não estou manipulando informação. Então, enquanto roda a abertura, se inscreve no canal e marque o sininho para receber as nossas atualizações. E no final do vídeo, deixe aqui os comentários de vocês, de forma educada, obviamente, e aí nós continuamos a conversa aqui embaixo no bate-papo. Este aqui, eu estou até atendendo meu cliente nesse momento, parei para fazer esse vídeo para mostrar para vocês. Esse aqui é o notebook dele, reparem, é um i7, aqui eu puxei um ARC do processador dele e um processador da mesma geração, um processador de 7ª geração, que tem a mesma base de processador. Vamos à configuração. É um processador com i7 7700HQ, ou seja, um processador de notebook. É um notebook Dell Gamer, né? Esse fator gamer me incomoda bastante e vou mostrar para vocês o porquê disso. Reparem, é um i7 com 16 GB de memória, tá com M.2, uma configuração muito boa. Mas reparem aqui só um comparativo básico entre processador de desktop, que é o 7700K, e o processador do notebook 7700HQ. Reparem que eu estou comparando processadores de uma mesma geração, para vocês não acharem que eu estou comparando um processador de 7ª geração no notebook com um de 9ª geração no desktop. Reparem que a litografia é a mesma e a configuração dos processadores é praticamente a mesma. Lançamento, litografia, dentre outras coisas. Aqui, ó, tamanho máximo de memória, né, do barramento é 64 GB. No desktop a placa gráfica é um pouco melhor, já no notebook é um pouquinho menor. Aqui a configuração de resolução é praticamente tudo igual. Mas aqui é o maior diferencial. Reparem, no notebook, o processador tem a frequência base de 2.8 GHz, já no desktop 4.2. É uma diferença gritante da frequência de trabalho do processador. E aqui o Turbo Boost, ou seja, quando exige mais desempenho dele, a frequência sobe para 4.5 no desktop, já no notebook a 3.8, ou seja, aqui nós temos uma diferença de até 1 GHz da base
para o Turbo Boost, aqui a diferença é de 300 MHz, ou seja, o processador na base dele já trabalha com uma frequência muito mais alta, e até no Turbo uma frequência de 700 MHz a mais. Isso é muita diferença. E até um tempo atrás, você pegava um i7 no notebook, ele não tinha 4 núcleos e 8 como chegou aqui na sétima. Era só 4 núcleos físicos, não tinha 8 threadings, né, nos modelos de gerações anteriores. Até nisso melhorou, mas o clock é impossível melhorar. Por quê? Porque o notebook não tem espaço interno para refrigerar adequadamente. E o resultado disso é ele trabalhar com clocks menores. Agora, vamos aos detalhes de como a máquina está funcionando. Aqui, meu cliente rodou o CSGO. Para vocês terem uma ideia, o notebook dele tem uma tela de 144 Hz, ou seja, em tese, uma tela com uma frequência muito alta para ser aquele notebook gamer. Então, ele estava rodando com FPS alto. Aqui, ó, a temperatura da placa de vídeo chegou no máximo a 63 graus. O uso da placa de vídeo oscilando bastante. Aqui teve uma queda muito grande, eu já vou falar daqui a pouco por quê. Aqui também o uso da GPU lá em cima, tá vendo? Chegou batendo, né, os 93%, chegou a mais de 96%, é como se fosse 100% aqui. Isso aqui jogando CSGO por minutos. Então, uns 3, 5 minutos de testes que nós fizemos aqui. Dá para vocês terem uma ideia, né, pelo gráfico. Agora reparem, o processador, aqui ele carregando o jogo, ele entrou na partida, aí ele aqui, ó, ele chegou até bater os 3.8 GHz, que é o máximo que ele vai, como vocês podem ver aqui. Ele chegou a bater, entrou no jogo na hora que exigiu o processador o tempo todo. Vocês podem reparar aqui com o uso mais forte do processador, foi o ponto que ele estabilizou em 3.4 GHz, 400 MHz a menos do que ele considera como o máximo dele. Já estava trabalhando de uma forma menor durante o jogo. Aí o que aconteceu? Ele foi subindo a temperatura. A temperatura bateu 80 graus, o que o notebook fez para não queimar? Ele reduziu a frequência dos megahertz. Olha aqui, caiu para 1.6. É quase a metade da menor frequência que ele foi projetado. Tudo para quê? Para não queimar. Aí ele viu, baixou, quando ele fez isso, o que aconteceu? Temperatura de 80 veio para 58 graus. Aí ele começou a subir a frequência de novo. Subiu, nesse ponto aqui, o jogo bateu de 140, foi para 30 FPS. Aí ele voltou para o 3.4. Aí voltou, o FPS fica alto, temperatura voltou a subir e ela, pum, bateu um pico aqui, ó, de 81. Tá vendo? O que ele fez? Opa, vamos diminuir a frequência de novo. Diminuiu a frequência para até 1 GHz. De mínimo de 2.8, seria 3.8, ele caiu para 1 GHz. O FPS foi para 6 FPS. Aqui eu não coloquei o gráfico, né, medindo FPS durante isso aqui, mas para vocês verem, eu coloquei para ficar mais leve, que ele está usando um outro software para medir o FPS. Olha aqui, 1 GHz. Aí nós pausamos, né, ele pegou, voltou aqui, aí bateu até um 3.5 aqui, mas aí nós já vimos que a máquina não estava funcionando legal, fechamos o jogo. Aqui foi até o momento, ó, tá vendo? Aqui nesse ponto aqui, quando ele estava em 1.9, 2 aqui, foi o ponto que nós fechamos o jogo aqui, ó. Nesse ponto, então ele estava em 1.7. Aí fechou o jogo, o uso do processador caiu, aí ele subiu em 3.5, 3.6. Tá vendo? Porque o jogo já estava parado aqui, ok? Então, essa é a prova física que notebook para jogo não presta. Eu falo isso com os meus clientes. Quer jogar? Monte um desktop para não sofrer com isso aqui. Detalhe, eu vou colocar as fotos aqui do notebook para vocês verem. Esse notebook está chegando em 2 anos de uso. Depois de 2 anos que o notebook começa a dar problema. Então vamos supor, tá com um pouco de poeira lá no cooler? Sim, vai estar porque é 2 anos de uso. Agora você ficar desmontando o notebook,
O meu próprio cliente comentou que o cunhado dele, se não me engano, foi mexer no notebook, aí foi, acho que aumentar a memória, fazer alguma coisa assim. Quando foi montar de novo, touchpad parou de funcionar, teclado parou de funcionar e por aí vai. Mas pessoal, isso aqui eu estou mostrando informações técnicas referentes a processador e placa de vídeo. Agora, e os outros componentes da placa-mãe que nem um dissipador de calor tem, que nem um cooler tem? Em um desktop, você tem um espaço interno gigantesco para refrigerar. Coolers, né, de 12 centímetros, 14 centímetros de diâmetro, enquanto no caso desse notebook gamer, ele tem dois fãs de que? Umas 2 polegadas e olhe lá. Né, uns fãs de uns 5 centímetros, nem isso, deve ser 3, 4 centímetros. E ainda tem dois. Notebook normalmente tem um fã só. Pessoal, escutem o que eu digo, não estou falando isso para alarmar ninguém nem nada, mas quer uma máquina realmente para jogar? Monta um desktop, porque ele foi realmente projetado para isso. Tem espaço interno, tem como você colocar o water cooler, tem como você montar o equipamento devidamente voltado para jogos. Notebook não tem como fazer isso. Ele, com o tempo, ele vai dar problema. Não é se, é quando. Desculpe quem tem notebook gamer, não me leve a mal, não acho que eu estou falando para prejudicar. Estou dando um aviso para vocês de como funcionam. Se acham que eu estou falando isso de forma tendenciosa, coisa assim, instale programas, monitore a temperatura e veja como o equipamento de vocês está trabalhando. Qualquer processador passou de 80 graus, está prejudicando o equipamento, entendeu? E mesmo 80 graus por longos períodos é um problema. Repare que aqui o próprio sistema Turbo Boost da Intel chegou em 80 graus, aqui 82, ele automaticamente reduz a frequência para poder não dar defeito, porque sabe que acima disso vai dar problema. Me desculpe por ser tão alarmista assim, mas eu valorizo o dinheiro do meu cliente. Eu não quero que as pessoas invistam dinheiro como o meu cliente gastou mais de 5 mil nessa máquina e, se continuar usando, vai acabar perdendo esse investimento. Né? Igual ele falou, vai parar de usar a máquina para jogos, que para outras funções, tirando renderizar, né? Por exemplo, renderizar vídeo, esquenta muito. Então, assim, tirando esse tipo de tarefa, é uma máquina magnífica para trabalhar com Photoshop, para trabalho direto, várias telas. É um notebook muito bom. Mas para jogos onde exige por longos períodos trabalho muito alto de uso de CPU e GPU, vai dar problema. Igual aqui, ó. Reparem que a GPU caiu exatamente no mesmo momento que o processador caiu, por conta das temperaturas, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero de coração que vocês não tenham me interpretado mal, que eu estou querendo falar mal de notebook gamer ou qualquer coisa do tipo. As informações nesse vídeo foram provadas ali, eu mostrei para vocês exatamente o que aconteceu, então é um fato, não é uma suposição. E notebooks gamers são muito bons, têm um desempenho muito bom do equipamento como um todo, mas para jogos o problema é grande. Olha a refrigeração que um desktop tem, olha o espaço interno que um desktop tem. E mesmo assim, nós temos temperaturas altas em desktop, que dirá em um notebook. Então, a conclusão final, para jogar, ter desempenho 144 Hz, 4K e por aí vai, o desktop é a melhor opção. Notebooks gamers, notebooks de alto desempenho, são bons, são ótimos, mas para jogos não dão conta do recado por conta da temperatura. Normalmente, 2 anos para frente é quando começa a ocasionar os problemas. Beleza? Então deem valor no dinheiro de vocês e invistam realmente no equipamento que vai entregar o desempenho que vocês precisam sem dar problemas no futuro. E caso precisem da minha ajuda,
para comprar o computador, para configurar, para otimizar o equipamento que já tem, é só entrar em contato pelo e-mail que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço, encontro vocês aqui embaixo no bate-papo e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, marque o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça das nossas redes sociais, lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau!